Vou compartilhando a tela, que já está compartilhada para você, né? Tá. Ó, de acordo, então, com as avaliações internas, Luciana, os resultados, então, da prova da primeira edição, a gente, observando os dados, o que a gente tem observado? Que o oitavo ano C, o período vespertino, né? Principalmente no componente de língua portuguesa, alguns descritores, eles tiveram com acertos bem abaixo do esperado, né? São os escritores com menor acerto. Então, eu tenho lá, eu coloquei até aqui na tela para você dar uma olhadinha sobre os descritores. O D3, que ele é o inferior, no Uhum. sentido de uma palavra ou uma expressão. Inferior quer dizer deduzir o sentido da expressão. O D10, indicar o conflito gerador do enredo, os elementos que constroem a narrativa. Então, dentro da narrativa, a gente tem começo, meio, fim. Tem lá o que é o gerador do conflito, né? Aí existe o clímax e o desfecho. Então, o que que gerou o conflito, o problema na narrativa? Ou lá naquele texto. D12 tem identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros. Então, lá nas questões, se eu não me engano, acho que é 23, da 21 a 23, nós temos esses descritores aqui, que é identificar a finalidade, que é o objetivo daquele texto, né? Então, os alunos, eles tiveram um baixo número de acertos, né? Que às vezes eles não identificam lá, para que serve aquele texto, qual é o intuito daquele texto, né? E o D19, que é reconhecer o efeito de sentido decorrente de exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos. Aqui também pode ser de conjunções, advérbios, e também de recursos gráficos como pontuação, né? Uhum. Um exemplo que eu trouxe aqui, que é até da nossa prova Paraná mesmo, que teve lá na primeira edição para o oitavo ano. Então, tem o texto, né, de acordo com o sentido da palavra, e ali pede lá o sentido da palavra respiraram aliviados, né, que é inalar o oxigênio com finalidade, com dificuldade, sentir tranquilidade após o momento de tensão. Então, de acordo com o texto, eles teriam que responder a letra B. E isso eles ficaram equivocados com o trecho que não sabia o que que é respiraram aliviados, né? Entendi. Que seria o quê? Esse aliviado quer dizer, nossa, acabou aquele momento de tensão que estavam lá passando uma situação de um clima lá no avião. Para D10, tem lá identificar o conflito gerador, né, do enredo e os elementos que constroem a narrativa. No texto que trouxeram para a prova, é a primeira só. O descritor, então, que é o D10, que é identificar esse problema, que é o conflito gerador. Aí trouxe assim, ó. Nesse texto, o conflito gerador do enredo inicia quando a princesa acordou e percebeu que já não estava sozinha. O rei chamou o verdadeiro vidraceiro para fazer o maior espelho do reino. A princesa sentiu-se sozinha por não ter uma amiga para brincar, e esse sentido gerador, do gerador, está lá no segundo parágrafo, onde que os alunos deveriam ter lido esse momento para identificar onde está ali o conflito ali, o que gerou todos os elementos da narrativa, e isso eles estavam o quê? Eu acho, não sei, cansados, não queriam fazer leituras, né? No próximo lá que eu tenho, trouxe um outro também, que é dos três porquinhos. Ah, desculpa. Sobre o conflito gerador. O que, que acontece lá com esse pequeno trecho? Teve duas questões lá. O conflito gerador desse texto, onde eles deveriam procurar a leitura e identificar que era um lobo malvado descobre as casas dos pães e resolve derrubá-las. Esse seria o conflito gerador. O texto ele não está em estrutura de prosa, ele está em uma estrutura de poema. E mesmo assim, é um gênero textual que é sempre trabalhado os poemas, com versos, estrofes, né? E tem ali o conflito gerador de forma de poema mesmo, encontrando a narrativa.
No próximo, que é D12, identificar a finalidade dos textos em diferentes gêneros, né? Então, a finalidade, o propósito daquele gênero. No texto que trouxe na prova, é o impacto da inteligência artificial. E está lá na questão 23. Foi quando eu falei lá, entre a 21 e a 23, trouxeram esses descritores com essa finalidade, de encontrar o gênero textual. Né, na casa aqui, era um artigo de opinião, e qual que era a informação que trazia ali, o propósito desse texto, era fazer o quê? Né? Que seria apresentar as informações sobre a substituição de emprego por máquinas. E eles não conseguiram identificar esse impacto sobre essa substituição. No próximo, esse eu trouxe como modelo, que poderia trabalhar um modelo mais fácil dentro da sala, né? Então, a gente está falando a gente trabalhando no bullying dentro das escolas, dentro da sala de aula, como temas, né, Lu? Aí eu pensei, trouxe esse, e eu coloquei lá, o texto acima é um cartaz, que tem como principal propósito comunicativo. Então, já está falando qual é o propósito, qual é a finalidade desse texto. E também está falando o gênero dele, que é um cartaz. Então, lá, informar sobre os tipos de bullying, discutir sobre as causas do bullying, alertar sobre a criminalização do bullying, né? Conscientizar a vítima de bullying, buscar ajuda, né? Que nesse caso aqui, ó, está tudo bem, você pode pedir ajuda. Então, é uma conscientização. Aí tem lá sobre como que deveria ser feito, né? Então, um adolescente, ele tá por lá de fora, tipo uma porta, né? Ele tá pensativo, né? Sobre a questão que ele tá sofrendo bullying. Então, esse aqui eu até vou imprimir para você trabalhar em sala, lá com esse 8º ano C. Tá. Outro lá, que é o último, que eles pecaram, né, nessa resolução dessa questão, foi no sentido, que é o D19, o sentido de reconhecer o efeito de sentido decorrente de uma exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos. A gente tem que identificar ali sobre a questão, no trecho lá, ó, como eles poderiam escalar uma parede tão alta, né? O ponto de interrogação foi usado no qual sentido, em qual intenção. Então, assim, os recursos ortográficos também incluem ali não só questão de o advérbio, né, ou a conjunção, mas também as pontuações. Às vezes, se tem dúvida qual é o sentido desse ponto, às vezes não é só indagar, duvidar, ele quer marcar algo ali naquele texto para o aluno. E é isso que eles têm que recorrer um pouquinho o sentido. Essa questão que eu trouxe aqui é o que está num dos simulados que eu preparei para você, para a gente trabalhar com esses alunos, esses tipos de questões com eles. Esse aqui é uma D19 também, sobre o emprego dos verbos. Então, é um recurso morfossintático. Esse verbo, então, o que, que ele quer empregar? Qual é o sentido? E está lá no texto, ele está até em negrito para fazer essa ação, né? Então, Lu, o que, que eu pensei que a gente fazer? Ó, lá na segunda, quando você entrar na sala, né, eu vou até entrar com eles, vou fazer uma fala com eles, falar eles sobre a questão da prova Paraná, vou mostrar o resultado com eles, né? Na verdade, eu até já fiz isso com outra disciplina. Aí, Entendi. um pouquinho, resolver essas questões junto com eles. Nós vamos trabalhar, né? Eu e você, né? Eu te ajudo lá dentro da sala. Trabalhar essas questões de língua portuguesa junto com eles, fazendo leitura, retomando o conteúdo, vendo a participação. Lá na quarta, que você vai retomar a aula lá com eles, a gente vai aplicar, né, um simulado com essas questões do descritores lá, o D3, como eu te falei, né, o D12, né, o ponto que eu tinha te falado, deixa eu ver aqui, o D10 e o D19. Só 4 descritores. Eu vou fazer pelo menos duas questões com cada descritores. A gente vai fazer um gabarito, que já está até feito, né? E a gente vai aplicar lá na quarta-feira. Por que Sim. isso? Isso a gente tem a ver com esses resultados da prova também,
tá vendo aqui, né, agora, aqui é no BI Aprendizagem. O BI Uhum. Aprendizagem, a gente consegue observar que a gente teve um número grande de alunos com notas abaixo de 60, e alguns só com 60 na rapa, né? Como a gente fala, tá no limite. Sim. Com esses alunos que a gente tem que agora trabalhar para recuperar essa nota, recuperar esses descritores, ver a importância para ele, mostrar para eles a importância também da presença, que eles estão faltando bastante, né? A gente vê como é que a gente faz aí, né? Uhum. Em todas esses simulados que a gente for fazer, nesse caso lá na quarta-feira, a gente vai dar nota como a V1, né? Você, por exemplo, você vai, lá tem 4 descritores, eu vou fazer duas questões para cada um, né? 4, vai dar umas 8 questões mais ou menos. A gente pode até acrescentar mais umas duas, e você Sim. vai fazer o valor de 3 Uhum. cada uma. Aí o que a gente faz? Dá um valor de 30 no geral nessa V1, né? O que Pode você ser. acha? Pode ser? Uhum. Concorda? Alguma Concordo. dúvida? Não. Aí a gente vai trabalhar, então, esses resultados em cima, fazer uma ação para ver como que vai ficar. Uhum. Vou propor para você, a cada, vamos ver, lá no final do mês, depois quando a gente voltar das férias, né, que a gente volta lá para o dia 20 e pouquinho, a gente Sim. retomar, né, fazendo outros simulados com eles dentro da língua portuguesa, junto com os conteúdos que você já está trabalhando, porque a gente vai preparar Uhum. para a próxima prova Paraná, que já acontece depois no segundo trimestre. Então, a gente vai Sim. ter um avanço com eles. Tudo bem? Uhum. Tudo bem. Tá? Muito obrigada, né? Nada. E os resultados agora é para frente. Beleza? Então tá.